pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de legislação especial, ou como outros preferem, legislação extravagante. Estamos aqui hoje para inaugurarmos a nossa aula parte 4. Estamos caminhando, né? Estamos finalizando já a análise da nossa lei 9.099 de 95, que trata sobre os juizados especiais cíveis e criminais. Nós estamos analisando o nosso GCRIM e veja bem, a parte 4 desta aula tem por objetivo estudar, analisar, conhecer, apresentar a vocês o procedimento sumaríssimo destinado ao GCRIM. Então, o que isso significa? Significa que, como procedimento sumaríssimo, nós inauguramos a fase judicial, nós inauguramos a fase litigiosa da resolução do conflito. Nós vimos que o GCRIM, né, ele é composto por duas fases. Nós temos a fase preliminar, também chamada de fase consensual. Não sendo exitosa essa fase, nós temos a chamada fase judicial ou litigiosa. Fase essa que é regrada pelo procedimento sumaríssimo, certinho? Então, olha só, sendo inexitosa a composição de danos civis e a transação penal, nós vamos inaugurar, nós vamos iniciar então um processo lá no GCRIM. Processo que será submetido, processo que será regrado pelo procedimento sumaríssimo. Então, a partir do artigo 77, até o artigo 81, nós temos a chamada fase judicial, fase litigiosa, ok? Bora então conhecer os passos a passo aqui, todas as informações desse procedimento sumaríssimo. Artigo 77, pessoal. Desculpa. Artigo 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Então, o artigo 77 está falando para nós, sendo inexitosa a composição civil de danos, sendo inexitosa a transação penal, ou o autor do fato não puder ser beneficiado com a transação penal em razão das situações, em razão das circunstâncias do artigo 76, circunstâncias que impedem a aplicação da transação penal, o Ministério Público de plano já oferecerá o quê? Uma denúncia oral, verbal, que será o quê? Reduzida a termo. Mas para o Ministério Público oferecer essa denúncia nas ações penais de iniciativa pública, ok? Vai ter que verificar se antes não há necessidade de fazer o quê? Diligências, ok? Colher elementos que comprovem a veracidade do fato. Se não houver necessidade de fazer diligências, de buscar provas fora ali da sala de audiência, ok? O Ministério Público já de plano apresenta o quê? A denúncia oral. Por que aqui está, professora, apresenta a denúncia oral? Porque aqui está tratando da ação penal de iniciativa pública. E se a ação penal for de iniciativa privada, professor? Aí o advogado irá apresentar o quê? A competente queixa-crime, ok? Então vamos lá, sendo inexitosa a composição civil, sendo inexitosa a transação penal, ou a transação penal não pode ser aplicada porque o autor do fato não preenche os requisitos, ok? O Ministério Público de plano oferece verbalmente e oralmente a denúncia essa que é reduzida a termo. Olha só, importa afirmar que somente ingressará no procedimento sumaríssimo quando não houver êxito na audiência conciliatória, quando não realizada a composição dos danos civis ou a transação penal. Muito bem, quando nós lemos isso, galerinha, nós precisamos lembrar do quê? Precisamos lembrar que quando estivermos diante de uma ação penal pública incondicionada,
a transação penal não impedirá o oferecimento da denúncia, ok? Transação penal não, Glauber, desculpa. Volta, Glauber, isso aqui não vale. Incondicionada, a composição dos danos civis. Então tá. Dá pra pegar até a parte que eu terminei de ler? Transação penal, pode ser, Glauber? Eu terminei de ler aqui, então, aí volta agora, tá? Terminei de ler lá. Ok, certinho? Então vamos lá. Lembrando o quê? Que quando nós estivermos diante de uma ação, penal pública incondicionada, lembrem que quando estivermos diante de um crime que se processa mediante ação penal pública incondicionada, e sobre este crime resultar composição dos danos civis, essa composição dos danos civis na ação penal pública incondicionada, ainda assim o Ministério Público oferecerá a denúncia. Lembra da regrinha? Quando a composição civil de danos recai sobre crimes de ação penal de iniciativa privada e sobre crimes de ação penal pública condicionada à representação, a composição de danos civis acarreta o quê? Renúncia ao direito de queixa ou representação. Mas quando nós estivermos diante de uma ação penal pública incondicionada, a composição de danos civis não impede o quê? O Ministério Público de oferecer denúncia oral. Lembrando que a efetiva composição de danos numa ação penal pública incondicionada importa em benefício do acusado, onde ele poderá invocar o quê? O arrependimento posterior. Artigo 16 do Código Penal, onde ele poderá o quê? Ter a sua pena reduzida de 1 a 2 terços, ok? Só fazer essa observação, tá? Muito bem. Parágrafo 1º. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência, termo circunstanciado, referido no artigo 69 desta lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame de corpo de delito, quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Então, olha só. Para o oferecimento da denúncia, será elaborada com base no termo de ocorrência, referido no artigo 69, com dispensa do inquérito policial. Prescindir-se-á exame de corpo de delito, quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Galerinha, aqui nós estamos vendo o princípio da simplicidade. Ok? Onde o termo de ocorrência, o inquérito policial é substituído pelo termo de ocorrência. E quando o delegado de polícia faz o termo de ocorrência diante de um crime que deixa materialidade, no próprio termo de ocorrência, o delegado já coloca as requisições, tá? Já põe requisições, já requer os exames de corpo de delito, ok? Então, nos crimes que deixam vestígios, ok? Que prescinde comprovar a materialidade dele por meio de uma perícia, no próprio termo de ocorrência, tá? No próprio termo circunstanciado, já consta o que? As requisições para fazer esses exames, certinho? Então, a denúncia vai ser oferecida com base em quê? Com base no termo circunstanciado, que substitui o quê? O inquérito policial. Sempre que o crime deixar vestígios, deverá realizar-se perícia para comprovação de sua materialidade, para comprovação de existência da conduta criminosa. Deste modo, a perícia deverá realizar-se antes do oferecimento da denúncia. Por quê? Para que o Ministério Público, ok? Tenha o que? Legitimidade
para oferecer aquela denúncia. Quando falamos para que o Ministério Público tenha legitimidade, significa o seguinte: para que o Ministério Público de fato, apresente uma denúncia sobre um fato criminoso que ocorreu. E como que nós comprovamos que este fato criminoso ocorreu? Por meio do exame de corpo de delito. Por meio do exame de corpo de delito. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, venha assistir todas as nossas aulas do nosso super curso do LAC Concurso pro TJ Paraná 2017. Meus amigos e minhas amigas, nós preparamos um curso aí para vocês com o nosso personal coach, que é a nossa proposta pedagógica super diferenciada, que é focada em resultados. Papo reto com vocês. Aqui no LAC Concursos, você estuda em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. E papo reto com você, cara, ó, quero olhar nos seus olhos, cara, é o seguinte, ó, se você cumprir todas as nossas metas, assistir as nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas, pode ter absoluta certeza que você vai ficar muito competitivo no concurso do TJ Paraná. E o nosso curso tem o melhor preço, o melhor custo-benefício do mercado, são apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você terá aí centenas e centenas de videoaulas à sua disposição. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus aí e espero vocês aqui no LAC. Ah, já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, clique lá no nosso site, lacconcurso.com.br, em menu Documentos, e você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Forte abraço, fique com Deus. Fui. Tchau, tchau. Clique lá.